Paz do Senhor, meus irmãos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Esse vídeo ele tem por finalidade nós confirmarmos, e reafirmarmos e trazermos algumas informações importantes sobre a reabertura das nossas atividades presenciais na IAP da Fazenda Rio Grande. Antes, porém, gostaria de ler o Salmo 133 e diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem ou vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça e desce pela barba a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Como é bom quando os irmãos vivem, convivem, desfrutam da união, da comunhão. Nesse texto, nós nos encontramos com essa palavra, né? União, comunhão, mas também conviver, ou viver. A palavra conviver, ela tem basicamente duas explicações, né? Dois significados. A primeira delas é possuir convivência, ter uma convivência comum, ser próximo de alguém. E é tudo que nós queremos agora. Estar próximos. É possuir essa convivência, é ter uma vida em comum. Quando nós partimos com coragem, com determinação, quando nós não nos apenamos diante do momento que vivemos, diante das perseguições, inclusive, que vivemos, nós fazemos isso no desejo de estarmos mais próximos uns dos outros e mais próximos de Deus também. A nossa atividade útil, no nosso momento de cultos, nos nossos momentos de cultos ao Senhor, estarmos próximos. Mas essa palavra também, no seu verbo transitivo indireto, ele significa adaptar-se, ficar acostumado com situações ou condições exteriores. E isso também nós precisamos levar em conta neste momento. E o conviver necessita de adaptações, necessita de nós nos acostumarmos com esse novo normal, de nos adaptarmos a uma série de ritos, protocolos, para que nós possamos estar juntos, para que nós possamos conviver e viver com o nosso templo aberto, para nós termos as nossas atividades úteis preservadas, sem maiores perseguições, ou quando elas vierem, nós estarmos seguros de que estamos no pleno direito de nossas funções. Dentro disso, meus irmãos, nós, através do Conselho da Igreja, esteve reunido na última quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020, trazemos aos irmãos orientações sobre os ritos para o retorno das nossas atividades a partir do dia 17 de outubro, próximo sábado. Né? A suspensão de todas as atividades, ela termina hoje, dia 11, e os nossos cultos presenciais, eles retornam a partir do dia 17 de outubro, próximo sábado, com uma vantagem, vamos dizer assim, né? Uma alegria para todos nós. Né? O culto de domingo, nossos cultos de domingo também estarão abertos para os irmãos, né? Nossos cultos, e até hoje, estavam apenas com as lives, e eles estarão abertos ao culto presencial também. Mas já nós falamos disso. Então vamos às orientações para o retorno dos cultos presenciais. O desenvolvimento desses cultos. Os nossos cultos, uma assembleia pública, né? Que é os nossos cultos de participação dos irmãos, eles estarão acontecendo aos sábados em 2 horários,
e um horário aos domingos, a partir desse próximo sábado, dia 17. Para a participação dos irmãos, dos outros presenciais, serão formados grupos de, no máximo, 40 pessoas, contando um grupo de louvor, orografia e toda e qualquer pessoa esteja em serviço no culto. Né? Então, não são 40 pessoas apenas, vamos dizer assim, na plateia do culto, mas 40 pessoas em todo o ambiente da nave da igreja, né? Em todo o ambiente útil da igreja. Contando um grupo de louvor, contando um pessoal da projeção, contando todos estiverem envolvidos na igreja. Né? Os assentos, as cadeiras, já estão previamente organizados dentro do templo, dentro dessa capacidade de 40 pessoas, com distanciamento dentro do decreto estadual do Estado do Paraná, né, dentro do decreto estadual do Paraná, de 1,5 metro entre as pessoas e a capacidade, e nós temos dentro desse mesmo decreto. Os irmãos que desejarem participar desses cultos, eles precisam se inscrever através de um formulário próprio e devem se inscrever todas as semanas. Cada semana vai ser disponibilizado um formulário já no início, né, de cada semana, ou seja, toda segunda-feira vai ser disponibilizado um formulário para o irmão preencha durante a semana o seu desejo de participar no culto no próximo final de semana, tá certo? E todos devem preencher esse formulário e vai ser disponibilizado no nosso grupo oficial da igreja. A gente sabe que a igreja tem vários grupos, mas esse formulário oficialmente ele vai ser distribuído no grupo oficial da igreja. Né? Nós temos um grupo, ele é oficial da igreja, e de lá ele pode ser replicado para onde for, para onde quiser, mas por parte da diretoria administrativa da igreja, em esses trabalhos, ele vai ser disponibilizado no grupo oficial da igreja para que os irmãos tenham tempo e possam fazer as suas inscrições lá. Os cultos, meus irmãos, né? Os cultos públicos e não só os cultos, tá certo? Mas todas as atividades da igreja, seja célula, seja ensaios, sejam orações, a participação nesses eventos, elas ficam e são permitidas a partir de 5 anos de idade, tá certo? Então, será permitida a participação nesses programas de pessoas a partir de 5 anos de idade. E todos devem fazer a inscrição, tá certo? Então, o pai e a mãe levar o seu filho, deve fazer a inscrição do seu filho para participação no culto, tá certo? As inscrições, elas devem ser feitas semanalmente até sexta-feira, às 20 horas. Então, os irmãos terão a semana toda para fazer a inscrição. Na sexta-feira, às 20 horas, o link será tirado do ar, tá certo? E nós temos toda uma organização para o culto e depois desse horário, a inscrição, caso ainda haja vagas nesse culto, ela só poderá ser feita pela secretaria da igreja através da irmã Luciane, tá certo? Então, sexta-feira, as inscrições através do link só poderão ser feitas até sexta-feira, às 20 horas. Depois disso, somente através da secretaria da igreja, através da irmã Luciane Michalski. Uma informação importante para os nossos cultos de sábado. Os irmãos só podem participar de um dos 2 cultos, tá certo? Não será mais permitido que os irmãos participem de 2 cultos, por 2 motivos, né? Para e deixe vaga para os outros irmãos participarem, né? E outro, porque existe um limite de tempo justamente para que as pessoas não fiquem na igreja por um espaço longo de tempo, para evitar aglomeração, para evitar
caso haja uma doença, enfim, né? E a pessoa fica em um espaço curto de tempo, seguindo determinações também do ordenamento aí que a gente tem, tá certo? Então, o espaço de culto é de 1 hora, tá certo? Então, se você se inscrever para o culto de 9h30 às 10h30, você não pode ficar no outro culto. Se você se inscrever para o culto de 11 horas ao meio-dia, você vai para o culto de 11 horas ao meio-dia, tá certo? Então, ou você vai para o primeiro culto, ou vai para o segundo culto, tá certo? Não pode, né? E tem acontecido dos irmãos irem para o primeiro culto e ficado para o segundo. Isso não será mais permitido. Caso também você tente se inscrever para um dos dois cultos, de sábado ou de domingo, e você não encontre mais ali a data, né, ou o horário que você procura, é porque se esgotaram, né, foi esgotado o horário que você procurava, tá certo? Os 40 lugares, né, os 40 lugares e existiam, eles já foram preenchidos, né? Então, tem de se inscrever antes da próxima vez, tá bom? Umas observações importantes. Os nossos cultos de horário, eles estarão acontecendo em dois. Os nossos cultos de sábado estarão acontecendo em dois horários. Primeiro horário, das 9h30 às 10h30, e esse culto continuará sendo transmitido online, pelo nosso canal do YouTube. O segundo horário será das 11 horas ao meio-dia, e esse culto não será transmitido online e está sob a direção do Ministério Jovem e do Aviva Tim, tá certo? Aos domingos, nós teremos culto das 18 às 19 horas, está sob a direção dos ministérios da igreja e estarão abertos para a participação dos irmãos. Esses cultos continuam com transmissão online. A respeito das participações dos irmãos nos cultos. As pessoas que fazem parte dos grupos de risco, tá certo? Bem como os que têm comorbidades. Os órgãos de saúde, eles recomendam que pessoas do grupo de risco, bem como pessoas que têm comorbidades, eles não estejam em qualquer ambiente e tenha aglomeração, seja mercado, seja locais públicos, seja bancos, seja restaurantes, enfim, qualquer lugar que tenha aglomeração, né, esses lugares eles não são recomendados para pessoas de grupo de risco, bem como eles que têm comorbidades, tá certo? E a igreja, ela não é diferente, né? É um lugar, mesmo com distanciamento, e agrega e tem um certo tipo de aglomeração, ainda controlada. Nesse sentido, meus irmãos, os nossos cultos, eles não têm proibição para os nossos irmãos enquadrados nesses quesitos. Então, qual é a nossa recomendação? E cada um faça uma autoavaliação, né? E cada um olhe para si mesmo, avalie-se a si mesmo, olhe as suas condições físicas, emocionais e, em sendo da sua vontade, em você se sentindo bem, em você estando em condições de saúde para participar dos cultos, participe. Em não se enquadrando nesses quesitos, não participe, tá certo? Mas cada um avalie a si mesmo. Em casos excepcionais, né, em casos especiais, poderá a liderança da igreja recomendar alguém de não ir, caso seja observado que a pessoa ela não está em condições de saúde para estar ali, podendo trazer risco para si mesmo ou para os outros, tá certo? Mas isso dentro de uma situação especial e excepcional, tá certo? Os irmãos estão impossibilitados de participar dos cultos presenciais, vale o incentivo e a recomendação, e continuem adorando ao Senhor,
através dos cultos online. Nós temos investido muito, meus irmãos, muito, tanto em recursos humanos, como em recursos financeiros, né, para oferecer o melhor a Deus e aos nossos irmãos. Não tem sido fácil, não tem sido fácil. Tem sido muito difícil, tanto conseguir os recursos financeiros, como conseguir os recursos humanos para desenvolver esse trabalho. Mas estamos lutando para oferecer o melhor para os nossos irmãos. Então, quem não pode estar nos cultos, quem não se sente à vontade para estar nos cultos, eu incentivo, continue adorando ao Senhor, mesmo e de forma online. É importante ressaltar também o atendimento pastoral, ele nunca parou de ser dado. Ele continua a ser dado, seja ele de forma virtual ou de forma presencial, né? O atendimento individual, eu digo. Né? O coletivo, vocês têm visto. O individual, às vezes a gente não vê, mas ele continua sendo dado, seja ele de forma individual, seja ele de forma coletiva, né? Por mim, pelo presbítero Eliseu, pastor Levi, nós continuamos. Caso você deseje, pode entrar em contato conosco e nós fazemos esse agendamento e vemos a melhor maneira de atendê-lo, tá bom? A participação dentro e fora dos nossos cultos, meus irmãos. Todos devemos usar máscaras o tempo todo, de tecido, e aí entra uma novidade, inclusive os músicos, inclusive os dirigentes, inclusive os pregadores. Né? Então, existe uma orientação do comitê gestor de crise da igreja, e todos usem máscaras. E nós, através de uma decisão do conselho, decidimos por acatar esta orientação. Então, a partir desse próximo dia 17, todos deverão usar máscara o tempo todo. O tempo todo. Tá certo? Lembrando que o uso da máscara, ele também é obrigatório, mesmo no pátio. Mesmo no pátio. Nós temos observado que alguns irmãos tiram a máscara quando estão no pátio. No pátio também é responsabilidade nossa, meus irmãos. Então, o uso é obrigatório, né? Em todo era ambiente público. Todo era ambiente público. Então, é obrigatório a permanência da máscara no pátio da igreja. Tá certo? Todos nós também devemos obedecer o distanciamento social entre cada pessoa e devemos evitar, meus irmãos, o aperto de mão, o abraço e os soinhos. Né? Às vezes a gente vê irmãos passando aí por todo mundo, dando soinho em todo mundo. Então é o novo normal, irmãos, né? Até que nós tenhamos a vacina, até que nós tenhamos a cura, mantenha o distanciamento, evite inclusive o soinho, né? Evite até inclusive o soinho. Mantenha o distanciamento, mantenha-se distante do seu irmão, próximo só as suas orações, próximo só o seu carinho e o afeto, tá bom? E o afeto seja apenas nesse sentido. As classes do MCA, né, como berçário, maternal, primário, juniores e adolescentes, eles permanecerão fechados até pelo menos a volta das aulas seculares. Quando, né, os pais decidirem inscrever seus filhos para o culto presencial, aí também tem uma mudança, os pais devem trazer os seus filhos, né, quando ali próximos a 5 anos, né, até quando criança ainda, traga o seu filho para perto de si, né, seja o pai ou a mãe, pode tirar a cadeira do lugar, e essa é a única exceção para a movimentação de cadeiras. Traga o seu filho para perto de si, sente junto a você, e durante toda a movimentação, né, toda a movimentação necessária do seu filho, da sua filha, dessa criança, você deve acompanhá-la, tá bom?
Não permita que sua filha se mova, se locomove sozinho nas dependências da igreja. Em todos os lugares do templo, meus irmãos, interior e dependências, tem algo, né? Tem algo disponibilizados aos irmãos. Então, mesmo que os irmãos, né, era o momento que os irmãos desejarem, seja para higienizar as cadeiras, né, estar sentado, ou era outro momento, é só ir pegar e utilizar das mesmas, tá bom? As cadeiras sempre são higienizadas antes dos cultos e depois dos cultos, mas, né, cautela sempre é bom. Então, se você desejar, sempre vai haver ali álcool, sempre vai haver ali papel toalha, para, em caso os irmãos desejem, utilizar dos mesmos. Não movimentem as cadeiras. Na entrada do templo, vai haver a medição da temperatura, bem como a entrevista, né? Uma entrevista que vai ser feita. Irmãos, eu abro um parênteses aí, né? Existem boatos, né? Histórias de pessoas com pouco conhecimento, e a medição da temperatura por aquela pistolinha, né? Causa câncer, coisas desse tipo, irmãos. Não caiam, né, nesse tipo de engodo, né? E isso é besteira, tá certo? Então, é feita a medição, né? Normalmente é feito na testa para questão de comodidade e por ser mais assertivo, mas ele laser, inclusive, ele nem mede a pressão, irmãos. Ele lá é só para saber para onde está apontando, né, o laser. Ele nem é ele que faz a medição, né? Se vocês tiverem dúvidas, procurem aí no YouTube como funciona aquela pistolinha. Mas, né, voltando ao que importa, caso é irmão, né, ou visitante, ele esteja Sua pesquisa gerou acima de esteja acima de 37,5 graus, essa pessoa ela não será permitida a entrada na programação e a mesma será orientada a ir buscar um serviço médico, tá bom? Então, isso é uma questão de prudência, isso é uma questão de dentro do rito e da normatização que os decretos nos impõem e é saudável também para a garantia da nossa saúde, tá bom? Antes de entrarmos nos cultos, todos serão submetidos a uma entrevista, meus irmãos. Lembrando que isso faz parte do protocolo de retorno para averiguação da saúde de cada um, tá certo? E poderão ser feitas mais perguntas e orientações na entrada de cada irmão. Peço em nome de Jesus que você responda com carinho, atente e atenda a tudo que for solicitado, para que não haja nenhum tipo de constrangimento a quem estiver fazendo esse tipo de serviço, pois ele o está fazendo em nome do conselho da igreja, ele o está fazendo em nome da diretoria administrativa da igreja, ele o está fazendo em nome da própria igreja, para o bem de todos, tá bom? E qualquer orientação que houver, ele está fazendo em nome de todos esses também. Acate em nome de Jesus. O uso do espaço da igreja, os banheiros, meus irmãos, nós não temos muita mão de obra, né? É fato, nós não temos mão de obra, nós não temos recursos humanos e financeiros para fazermos tudo da maneira que gostaríamos. Então, dentro desse contexto, os banheiros, por medida sanitária, e também por, irmãos, o culto é apenas 1 hora, é 1 horinha, né? Então, a não ser que exista um problema de saúde envolvido, dá para segurar, né? Dá para segurar. Então, os banheiros, por medida sanitária e por esses outros, eles estarão fechados, tá certo? E serão abertos somente em caso de emergência. E em caso de emergência, você procura a recepção da igreja e eles saberão te orientar a esse respeito. Pelo mesmo motivo, o uso do bebedouro da igreja ele está liberado, mas para evitar aglomeração, para evitar qualquer tipo de movimentação, nós não temos pessoas para ficar orientando ali,
não vai ser fornecido ópus descartáveis, tá certo? Não vai ser oferecido ópus descartáveis. Então, vale o que a gente já tem orientado. Cada um leve a sua própria garrafa de água. Caso seja necessário, pode ir lá encher. Lá vai ter um álcool, né? Um álcool em gel para higienização antes da utilização. Você pode limpar ali o lugar, né, onde vai abrir a água. E pelo amor de Deus, jamais beba no bico. Esses dias atrás foi visto alguém bebendo no bico do bebedouro, né? Além disso ser uma porquice, né? Isso não convém, né? Isso não convém, não é coisa e, enfim. Então, vamos seguir as orientações. E caso haja aglomeração, vai ter alguém lá para orientar e desfazer essa aglomeração. Atenda às orientações que forem recebidas, meus irmãos, para evitar constrangimentos desnecessários. Dentro disso ainda, meus irmãos, conforme o decreto, nós devemos evitar a aglomeração de pessoas. Por isso fica proibido, meus irmãos, proibido a reunião de grupos no pátio da igreja, a reunião de grupos em volta do bebedouro, em volta, é, em volta do banheiro, na saída dos cultos. Não pode haver aglomeração de pessoas, né? É proibido essas aglomerações de pessoas. Terminou o culto, precisam ir embora, né? As pessoas precisam ir embora. Durante os cultos, não pode haver aglomeração lá fora. As pessoas não podem. Se vai para o culto, é uma hora só, fica dentro da igreja, tá certo? Essa é a nossa, é a orientação que nós temos. Se houver aglomeração, vai ter alguém, vai ter um dos nossos irmãos, nós teremos irmãos nos auxiliando. Eu agradeço em nome de Jesus aos nossos irmãos que têm nos auxiliado nessa missão, porque é uma missão chata, né? É um trabalho chato de ser feito. E eu agradeço a Deus, em nome de Jesus, os irmãos que têm aceitado serem orientadores dentro disso. E para encerrar essas orientações, meus irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos isso, sabe? Nós vemos tempos onde nós precisamos, para o bom andamento da obra de Cristo, para o bom conviver, sermos chatos. Esses dias alguém me perguntou e falou assim: pastor, está muito chato, você está chato, os irmãos estão chatos. E eu falei para essa pessoa, falei, meu irmão, eu prefiro ser chato, nós preferimos ser chatos do que ser tristes. Sabe qual é a diferença entre ser chato e ser triste? É chato ter que chegar num irmão e sabe da sua obrigação e chegar para ele e falar assim, olha, meu irmão, abre o nariz, coloca a máscara, evite a aglomeração, desfaça. Isso é chato. Meu irmão, não fica aí. Meu irmão, faça isso. Meu irmão, faça aquilo. Meu irmão, você teve contato com alguém. Meu irmão, você está gripado, você não pode ficar aí. Isso é chato, mas é a nossa obrigação sermos chatos. Sabe o que é triste, meus irmãos? Triste é falta de ar por alguém infectado com o Covid. Triste é eu receber uma notícia de que um dos nossos irmãos está contaminado. Triste é nós recebemos a notícia de que alguém que nós amamos morreu por causa dessa maldita doença. Então, meus irmãos, eu vou ser chato e vou orientar a todos eles que estiverem sobre a minha liderança a serem chatos, para que nós possamos ficar tristes o mínimo possível. E todos nós, meus irmãos, com coragem, com determinação e com prudência, possamos conviver. Conviver e vivermos na bênção de Deus, desfrutarmos a vida em Cristo Jesus,
e da comunhão. Nos adaptando a essa nova realidade, nos adaptando a esse novo normal, até que tudo isso passe. Tá demorando a passar? Tá. Mas vai passar, irmãos, vai passar. Mas até que passe, precisamos estar juntos, unidos, cuidadosos, porque a palavra de Deus, né, ela nos adverte. Olha, muitas vezes o filho das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. Nós estivemos a nossa igreja fechada o último final de semana por uma possibilidade, ainda e remota, de termos sido expostos a uma gripe, a um vírus, ainda e remota. Por isso, meu irmão, se você tiver gripado, se você tiver um suspeita do Covid, sabe, às vezes você fala assim, olha, é só uma gripezinha, não vá para a igreja. Você tem suspeita do Covid, não vá para a igreja. Ame o próximo, ame a si mesmo, mas ame o próximo. Por quê? Por em toda e qualquer suspeita, ainda e remota, o mesmo aconteceu no último final de semana, onde toda uma igreja ficou paralisada, voltará a acontecer, para a tristeza de todos nós. Por isso, todas essas medidas são tomadas. Para nós prossigamos cada dia mais na força e no poder de Deus, juntos. Juntos. O templo aberto. Um templo aberto. E para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não tenham dúvidas, meus irmãos. Uma responsabilidade nós temos. Eu, como pastor e presidente do conselho, o conselho da igreja e a liderança da igreja, nós faremos de tudo para preservar a sua saúde, a saúde dos nossos filhos, a saúde dos nossos pais, a saúde dos nossos avós. Mesmo numa situação remota, numa probabilidade remota de exposição, nós suspendemos as atividades. Por isso, meus irmãos, entendam, tudo que nós fazemos, formulário, entrevista, álcool em gel, distanciamento, máscara, pessoas alertando, é para que a igreja fique aberta e a consciência fique limpa perante Deus e perante vocês. Eu já perdi muitas pessoas que eu amo para o Covid. Pessoas da minha família, irmãos em Cristo Jesus, amigos. E eu não quero perder nenhum de vocês. Pode me chamar de chato. Não tem problema, meus irmãos. Pode me chamar de chato. Pode jogar a responsabilidade em cima de mim. Mas eu quero te ver amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Nem que seja para você me chamar de chato. Mas eu te ver bem. Eu ver teus filhos bem.
rever os teus pais bem. E Deus nos abençoe e nos leve ao fim desse mal logo. E possamos, com liberdade, chegarmos ao fim de tudo isso. Tá bom? E Deus te abençoe. Desculpa se eu falei uma coisa que não devia. Mas que Deus te abençoe e possamos estar juntos muito em breve. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.